Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Números capítulo 32. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia, amém? Diz o texto. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e o sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazé, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armados passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos e de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor disse a teus servos, isto faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã,
e teremos a possessão de nossa herança desde o lado do Jordão. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Após a batalha, após a vitória, os filhos de Ruben e os filhos de Gad, os descendentes, eles viram que naquele lado, vamos dizer assim, oriental do Jordão, onde eles não tinham passado ainda, né? O lado direito do Jordão, quando você olha o mapa, você vê o Jordão dividindo assim, né? Vem lá nas nascentes do Monte de Merom, descendo, o rio passando pelo Mar da Galileia e ali desembocando no Mar Morto. Então, do lado direito, essas tribos veem que ali nas Campinas do Jordão é um lugar de gado, de onde os líderes, os reis, né, inimigos tinham sido despojados, os reis dos midianitas. E a terra era terra de gado. Então eles querem ficar naquela terra, porque eles também são homens de gado e querem ficar ali. Então é interessante. Este capítulo começa com a ocupação da terra, pelo menos enquanto pertence ao lado leste do Jordão. 2 tribos e meias escolhem se estabelecer no território recentemente conquistado, que era apropriado para a criação de gado. Porém, a preocupação de Moisés é se o verdadeiro motivo para os desejos deles de ficar do outro lado do rio é o medo de entrar na terra prometida, que ele tinha sido a ruína da primeira geração. Quando esse assunto é resolvido por um compromisso mediante parte das 2 tribos e meia em participar da conquista da terra, seu pedido de viver ao leste do rio Jordão é concedido. Então é interessante isso aqui, né? Quando Moisés diz aqui, olha, eles fazem essa proposta, mas no versículo 7, né, Moisés vai dizer, por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para não passar a terra que o Senhor lhes deu? Então, claro, 2 tribos e meia querendo já possuir algo que eles estavam peregrinando, os outros iriam também querer ficar ali. Então Moisés fala sobre desanimar o coração das outras tribos, não participando da conquista das terras a oeste do Jordão, seria equivalente ao que os espiões fizeram nos capítulos 13 e 14 de Números. Nós podemos observar que Moisés deixa claro, né? As ações teriam implicações para todo Israel. Irmãos, quando nós vivemos em comunidade, o que nós fazemos pessoalmente atinge toda a comunidade. E é interessante nós observarmos isso aqui. E Moisés vai dizer lá no versículo 23 algo muito interessante. Ele diz aqui, olha, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Normalmente é mal interpretado isso. Não é que o pecado deles será revelado em um dia de julgamento e punido pelo Senhor, mas que uma maldade voltará para aquele que fez o mal. Eles colherão o que plantaram. É aquela lei, né? Da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então é muito importante nós termos cuidado com aquilo que nós semeamos, né? Então, levando em consideração a morte iminente de Moisés, Eleazar e Josué, os líderes da segunda geração, são informados de suas obrigações como colonizadores. Então é interessante que nós vamos ver isso aqui e esse acordo é feito. Amém? Eles têm o direito de possuir aquela terra, de deixar suas crianças, de deixar suas mulheres, de deixar o seu gado, mas eles precisam passar o Jordão e ajudar os demais israelitas a também possuir aquela terra. Amém? Então era uma certeza de Moisés, era uma certeza de Josué que eles iriam possuir a terra, porque eles tinham a palavra de Deus. Amém? E essa tribo, essas 2 tribos e meias que já querem tomar posse ali, querendo desfrutar antes do tempo, eles assumem um compromisso. Olha, nós vamos ficar aqui, mas quando os nossos irmãos passarem, nós vamos armados juntamente com ele e pelejaremos. Até que todos possuam a terra, nós não voltaremos. Então veja a importância ainda do que é prometido diante do Senhor. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, zelarmos pelo bem comum de todos e não somente pensarmos na gente. Hoje tem muita gente que só pensa em si, né? Eu fico vendo na igreja quantas pessoas, quantos de fato contribuem, quantos de fato se interessam em trabalhar, em ajudar, em cooperar, quantos de fato estão nas reuniões de oração,
nas reuniões de treinamento, incumbidos, envolvidos, comprometidos de ganhar outros. Não, eles vão para as suas casas, eles vão para os seus trabalhos e esquecem do bem comum da comunidade, do bem comum de todos, né? Vão viver a sua vida pessoal, a sua vida individual. Muitas vezes são influenciados pelos amigos, muitas vezes são influenciados pelos familiares, muitas vezes são influenciados pelo trabalho e esquecem do bem comum daquilo que nós estamos construindo enquanto igreja. Então é hora de despertar, é hora de acordar, e lendo esse texto veio aqui essa palavra, vamos dizer assim, ao nosso coração, que nós possamos pensar no bem comum de todos. Se o que nos une é a igreja, vamos trabalhar para essa igreja, vamos ajudar essa igreja, vamos contribuir para que essa igreja cresça, se fortaleça e ali nós possamos receber alimento, ali nós possamos ser edificados, acompanhados, discipulados, amém? E ajudados, né? É muito importante nós entendermos isso, amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto da família, quero convidar você a estar conosco. Louvado seja Deus pela tua vida, amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.